Senhor Deus, neste momento sagrado, nos colocamos diante de Ti com o coração cansado, mas cheio de fé. Muitos que oram agora sentem o peso do travamento em suas vidas. Portas fechadas, currículos ignorados, sonhos adiados, contas acumuladas e oportunidades que não se concretizam. Há uma sensação constante de que tudo está emperrado, de que algo invisível segura o avanço, como se houvesse uma muralha entre o esforço e a realização. Por isso, Pai, nos voltamos para Ti, o Deus que abre portas onde não há parede, que cria caminhos no meio do deserto e que transforma impossibilidades em testemunhos vivos. Senhor, sabemos que o trabalho foi abençoado desde o princípio, que a dignidade do ser humano está ligada ao seu suor, ao seu dom, à sua vocação, mas há momentos em que tudo parece perdido. Gente que estudou, que tentou, que orou, e mesmo assim, continua parada no mesmo lugar. Por isso, nesta oração, clamamos com fé. Abre as portas, Senhor. Que as portas que foram trancadas injustamente comecem a se abrir agora. Que a porta que foi fechada por inveja, por má fé, por erro humano ou por armadilhas espirituais, seja escancarada pela Tua autoridade. Que o céu mova o que for necessário para o avanço começar. Pai amado, queremos entregar cada área da vida profissional nas Tuas mãos. O emprego que foi perdido, o negócio que faliu, a entrevista que não deu certo, o projeto que foi esquecido. Sabemos que quando colocamos o pouco nas Tuas mãos, Tu multiplicas, e quando confiamos o futuro ao Senhor, nenhuma porta errada será aberta. Que cada passo dado a partir de hoje esteja debaixo da Tua direção. Que cada decisão tomada seja coberta pelo Teu cuidado. Que os caminhos se alinhem com os Teus planos. Porque mais do que trabalhar, queremos cumprir propósito. Mais do que ganhar dinheiro, queremos viver com sentido e paz. Espírito Santo, pedimos que agora o Teu vento sopre sobre os caminhos desta pessoa que ora com sinceridade. Que ela sinta o fardo espiritual sendo quebrado. Que os olhos comecem a ver novas possibilidades. Que ela tenha discernimento para perceber as portas certas. Porque o inimigo também sabe oferecer caminhos, atalhos que parecem boas opções, mas terminam em frustração. Por isso oramos. Fecha, Senhor, toda a porta que não vem de Ti. Fecha tudo o que é armadilha, ilusão, perdição. E abre o que é bênção, paz, crescimento. Mesmo que comece pequeno, que venha com Tua mão por trás. E ao final desta primeira parte, queremos declarar juntos: o tempo de portas fechadas acabou. E não porque somos bons o bastante, nem porque merecemos, mas porque o Senhor é Pai. E um pai nunca deixa seus filhos pedirem pão e receberem pedra. Clamamos por Teu favor, por uma intervenção divina, por uma resposta sobrenatural. Porque quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando o Senhor entra no ambiente, toda trava espiritual se dissolve. Começamos aqui com fé, uma nova caminhada, um novo ciclo, uma nova estação, a estação das portas abertas. Senhor, neste momento entramos na dimensão da fé que acredita mesmo quando tudo parece perdido. Estamos falando com um Deus que não apenas vê as nossas lágrimas, mas também as transforma em sementes. E é por isso que agora queremos Te apresentar, com todo o temor e esperança, a vida financeira de cada pessoa que ora conosco. Muitos vivem o peso da escassez, não porque são preguiçosos ou desorganizados, mas porque foram feridos por crises, por demissões, por dívidas acumuladas, por ciclos de fracasso que parecem se repetir. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, pedimos: intervém nesta área que tanto machuca, tanto humilha e tanto cansa. A quem nunca tenha conseguido guardar nada, mesmo depois de anos de esforço. A quem veja o dinheiro entrar e desaparecer como areia por entre os dedos. A quem não dorme tranquilo, porque não sabe como pagará a próxima conta. E há também quem tenha vergonha de pedir ajuda, mas sofre calado. Para todos esses, oramos. Liberta, Senhor. Quebra agora toda a corrente espiritual que mantém essa pessoa presa ao descontrole, ao medo, à miséria emocional e financeira. Repreendemos, em nome de Jesus, todo espírito de ruína, de prejuízo constante, de falência repetitiva,
de portas que se fecham antes mesmo de se abrir. Deus de provisão, tu que multiplicaste os pães e peixes, que fizeste sair água da rocha, que enviaste maná do céu, mostra teu poder mais uma vez. Que esta oração seja como um clamor coletivo que sobe como incenso e move os céus. Que contratos sejam liberados, que currículos sejam aceitos, que ligações inesperadas cheguem, que propostas surjam, que ideias frutifiquem. Abre as portas do sustento e também as portas da abundância. Não queremos sobreviver apenas, mas viver com dignidade, com propósito, com o coração em paz. E usar o que recebemos para abençoar outros também. Espírito Santo, entra nas planilhas, nos extratos, nos cartões, nos financiamentos, nos saldos negativos, nas empresas falidas, nas dívidas silenciosas. Toca no que ninguém mais vê. Restaura a saúde financeira desde a raiz. Ensina a honrar o que se tem. Ensina a gastar com sabedoria. Ensina a investir com discernimento. Tira o desejo de consumir para preencher vazios emocionais. E traz, em nome de Jesus, uma mente restaurada, equilibrada, madura, porque a verdadeira liberdade começa dentro de nós. Quando a mente muda, os caminhos mudam. E quando a alma encontra paz, a vida floresce. E para encerrar esta parte, declaramos juntos: a partir de hoje, viveremos uma nova relação com o dinheiro. Não mais como um inimigo, nem como um Deus, mas como uma ferramenta que serve aos planos do Senhor. Toda vergonha será transformada em honra. Todo prejuízo será transformado em testemunho. Toda falta será transformada em provisão. Porque o céu não está em crise, e o nosso Pai é dono do ouro e da prata. E se somos filhos, então somos herdeiros. E se somos herdeiros, não viveremos como mendigos espirituais. Viveremos como filhos confiantes, porque portas já começaram a se abrir, e o melhor ainda está por vir. Senhor, nesta terceira parte desta oração, queremos clamar por restauração completa na vida profissional de quem está ouvindo. Pai, há pessoas que perderam a confiança em si mesmas por causa de tantas portas fechadas, rejeições e ciclos repetitivos de frustração. Há talentos escondidos, vocações ignoradas, dons adormecidos pela dor e pelo medo. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos: é tempo de ressurgir, tempo de recomeçar, de se levantar do chão, de voltar a acreditar que ainda há um plano, ainda há um chamado, ainda há uma estrada sendo construída pelo Senhor. Que a força venha agora, que o ânimo volte agora, que a esperança floresça neste exato momento. Espírito Santo, queremos consagrar os talentos, as habilidades, os dons e até mesmo as limitações de cada pessoa que ora, porque sabemos que o Senhor usa até mesmo aquilo que o mundo despreza. Que cada detalhe profissional, seja num emprego formal, num pequeno negócio, na informalidade, no artesanato, na criação de conteúdo, na agricultura ou no serviço pesado, seja agora ungido com graça. Que aquilo que era apenas um esforço solitário se transforme em uma missão com direção do alto. Que não faltem oportunidades, e mais do que isso, que não falte clareza para enxergá-las. Porque muitas portas se abrem, mas sem discernimento, elas passam despercebidas. Deus de sabedoria, pedimos: dá direção a essa pessoa. Direção para sair do lugar errado, se for preciso. Direção para investir no projeto certo. Direção para dizer sim sem medo e não sem culpa. Que as conexões certas se formem. Que os contatos certos apareçam. Que os olhos vejam onde os outros não veem. Que a mente esteja desperta para ideias novas, caminhos alternativos, estratégias que vêm do céu. Que não falte coragem para inovar, para recomeçar, para fazer o que nunca foi feito. E se for necessário esperar, que o Senhor também conceda paciência. Porque esperar no Senhor nunca é tempo perdido, é preparação. Senhor, também intercedemos pelos que estão empregados, mas insatisfeitos, frustrados ou esgotados. Que essa oração seja um alívio. Que toda opressão no ambiente de trabalho seja quebrada. Que toda perseguição caia por terra. Que todo peso emocional se dissipe. E que, se for da tua vontade, novos caminhos se abram com paz, sem medo e sem pressa. Mas se for para permanecer, que essa pessoa receba uma nova visão sobre o lugar onde está. Que seja luz,
que seja transformação, que seja referência, porque onde um filho teu pisa, a atmosfera precisa mudar, e mesmo no lugar difícil, o Senhor pode fazer brotar fruto. E encerrando esta parte, declaramos com fé: o Senhor vai abrir as portas certas com as pessoas certas no tempo certo. Nenhuma bênção será atrasada, nenhuma oportunidade será perdida, nenhum esforço será em vão. Cada currículo enviado terá um destino, cada reunião marcada terá um propósito, cada sonho profissional será alinhado com o céu, e a profissão, o negócio, o talento, tudo aquilo que parecia estagnado, vai florescer novamente. Porque o Senhor não esquece o suor dos teus filhos, e o tempo da vergonha será substituído pelo tempo da honra. Que esta pessoa caminhe com firmeza, porque há portas já se abrindo diante dela. Senhor Deus, agora chegamos ao final desta oração com o coração cheio de esperança, fé e certeza de que algo começou a se mover no mundo espiritual. Sabemos que Tu não apenas ouves orações, Tu respondes com poder, no Teu tempo e à Tua maneira. Por isso, nesta parte final, queremos selar tudo o que foi apresentado diante de Ti. Queremos declarar profeticamente que as portas já começaram a se abrir. Não apenas portas físicas de emprego ou de negócios, mas também portas internas, de ânimo, de criatividade, de direção e de fé. Porque nada começa fora antes de acontecer dentro de nós. Pai, declaramos que essa pessoa que ora agora já não é mais a mesma. Ela foi tocada por algo maior que ela mesma. Foi tocada pela presença viva do Senhor, pelo sopro do Teu Espírito, pela mão invisível que remove bloqueios, fortalece a alma e restaura sonhos. E mesmo que os olhos ainda não vejam mudança imediata, que a fé seja mais forte que a dúvida, que a esperança grite mais alto que o medo, que a confiança seja maior que o cansaço, porque quando a alma se alinha com o céu, o corpo caminha em vitória, não por mérito, mas por graça, não por força, mas por fé. Espírito Santo, pedimos agora que esta oração se transforme em testemunho, que cada palavra tenha sido como uma chave espiritual girando trincos invisíveis, abrindo portas escondidas, restaurando passagens que estavam seladas, que a partir de hoje, coisas comecem a fluir com leveza, que pessoas que antes ignoravam, passem a lembrar, que empresas que antes recusavam passem a procurar, que ideias que antes pareciam tolas passem a prosperar. Porque quando o Senhor abre a porta, ela vem com paz, com confirmação e com frutos que permanecem. E nenhuma muralha poderá resistir ao Teu decreto de liberação. Senhor, consagramos a vida, os dons, os passos e os planos desta pessoa que crê, que ela viva dias de movimento, de oportunidades, de conexões certas, que ela veja o milagre no tempo certo, sem atraso, sem confusão, sem peso. Que tudo o que era estagnação seja quebrado, que tudo o que era atraso seja acelerado, que tudo o que era travamento seja fluido, porque o Teu favor nos acompanha, e onde o Teu favor chega, o impossível acontece. Selamos esta oração com fé viva, com coração humilde e com olhos voltados para o alto, de onde vem o nosso socorro. E agora, com toda a autoridade que há no nome de Jesus, declaramos: toda porta trancada começa a se abrir agora. Portas no trabalho, portas nos negócios, portas financeiras, portas de parcerias, portas espirituais e, acima de todas, a porta da fé, que nunca mais se fechará. Que essa pessoa viva e testemunhe: Deus ouviu a minha oração, e onde tudo estava parado, Ele começou a agir. Obrigado, Senhor, porque o céu está se movendo a favor daqueles que confiam em Ti. Obrigado porque as portas estão abertas, e nada, nem ninguém poderá fechá-las. Em nome de Jesus. Amém.